Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir no nosso curso sobre agentes públicos e nesta aula eu falarei especificamente de comissionados. Nós vamos tratar daqueles servidores públicos civis que ocupam cargos em comissão. Notem, os comissionados são servidores públicos estatutários e isso significa dizer que eles ocupam cargos públicos. Por essa razão, pessoal, nós temos que respeitar a reserva legal, ou seja, os cargos comissionados precisam ser criados por lei de uma Câmara de Vereadores no município, por lei da Assembleia Legislativa no Estado ou por lei do Congresso Nacional. Tá certo? Então não se pode criar cargo comissionado por resolução, por portaria ou qualquer tipo de fonte infralegal. Tá bom? Os ocupantes dos cargos comissionados são estatutários pelo fato de que eles se submetem a uma lei específica que define os seus direitos, que define os seus deveres e as suas responsabilidades. Em outras palavras, os ocupantes desses cargos comissionados não se submetem à CLT. Nós sabemos, e eu já expliquei isso em aulas passadas, que os servidores estatutários seguem o estatuto próprio e isso vale para os comissionados. Nós não podemos ter, em regra, comissionados em regime seletista, tá bom? Notem, pessoal, que apesar disso, apesar deles seguirem o regime estatutário, na verdade, aqui nós temos um regime jurídico especial e muito mais flexível, inclusive se nós compararmos com os ocupantes de cargos de provimento efetivo ou com os ocupantes de cargo de provimento vitalício. Então, de novo, comissionados ocupam cargos públicos, mas, apesar disso, seguem um regime jurídico muito mais flexível. E a razão para esse regime jurídico mais flexível tem a ver com a necessidade de confiança em algumas atividades exercidas dentro da administração pública e também tem a ver com a necessidade de alinhamento político em algumas funções estratégicas. Então, vamos imaginar que o governador de um estado precise indicar o dirigente de um hospital público. Naturalmente, não faz nenhum sentido que o dirigente do hospital público seja completamente contrário às políticas de saúde do governo. Então, aqui nós precisamos de um alinhamento político, de uma relação de confiança, e aqui podemos usar um cargo comissionado, tá certo? Imaginem também que nós estejamos no âmbito de uma universidade pública e ali o reitor necessite de um assessor. Não faz sentido, não é, colocar no papel de assessor uma pessoa que não tenha, não esteja numa relação de confiança com o próprio reitor. Então, nesse caso, nós podemos usar a figura do cargo comissionado, tá certo? Então, é por essa razão que o comissionado, embora seja um ocupante de cargo público, segue um regime muito mais flexível. Bom, como é que esse regime flexível se manifesta no regime jurídico dos cargos comissionados? Vejam aí. Em primeiro lugar, a investidura no cargo público comissionado independe de aprovação daquele indivíduo em um concurso público. Então, pode ser que o reitor da universidade escolha um assessor e não interessa se aquele assessor foi aprovado ou não em concurso público, tá bom? Agora, nos últimos anos tem havido uma certa pressão da população brasileira no sentido de moralizar essas escolhas de ocupantes de cargos comissionados, não é? Até porque, às vezes, os governantes, os agentes políticos escolhem pessoas que ou não têm a capacidade técnica para aquela função ou não têm reputação ilibada, e isso gera um certo descontentamento, da população. Bom, por conta disso, pessoal, existem algumas iniciativas no Brasil no sentido de criar critérios objetivos para escolher pessoas que ocupem cargos comissionados. Um exemplo disso nós podemos verificar na Lei Federal 14.204 de 2021. Essa é uma lei da União e nessa lei nós encontramos alguns parâmetros muito interessantes para a escolha de pessoas que ocuparão cargos comissionados federais. Tá bom? Agora, os estados e municípios podem criar essas leis ou criar resoluções mesmo, atos normativos internos, para tratar desses critérios, mas eles não são obrigados a tanto pela Constituição. A própria Constituição da República diz que cargos comissionados são cargos de livre nomeação e livre exoneração e, portanto, aqui nós temos uma ampla discricionariedade, não há necessidade que exista parâmetro objetivo para escolha, tá bom?
Vejam, então nós temos aqui nomeação livre, ou seja, uma nomeação baseada numa discricionariedade bastante ampla do agente político ou da autoridade superior competente. E temos também exoneração livre, exoneração ad nutum. Não é preciso que, ao exonerar um comissionado, a autoridade competente diga qual é o motivo que a levou a essa decisão de desligamento do comissionado. Tá certo? Então, nós falamos aqui, no tocante aos comissionados, nós falamos de livre nomeação e livre exoneração. Por conta disso, pessoal, fica claro que os comissionados exercem as funções do cargo por prazo indeterminado. Então, eles são livremente escolhidos, passam a exercer aquela função por prazo indeterminado até que a autoridade superior os desligue. Aí vocês podem ter uma pergunta, professor, mas não existe exceção a isso? Existe, até vou comentar depois também, novamente, existe a situação em que a legislação prevê um cargo comissionado com mandato. Então, nesse caso, existe livre nomeação, mas não existe exatamente livre exoneração. Isso se vê muito no âmbito das agências reguladoras, não é? Dirigente de agência que é livremente nomeado, mas existe restrição para o desligamento. Então, nós não podemos falar exatamente de livre exoneração, tá bom? Outra coisa específica aqui dos comissionados, pessoal, o Supremo Tribunal Federal entende que aquele limite etário, aquele limite de idade para a aposentadoria compulsória do servidor público não se aplica aos comissionados. Então, é possível que haja um indivíduo com 80 anos num cargo comissionado de assessoramento ou num cargo comissionado de dirigente de uma entidade? É possível, com 80 anos, 90 anos, 100 anos, não interessa. Por quê? O teto de 75 anos, que é o nosso teto para a aposentadoria compulsória, não se aplica aos comissionados, tá bom? Outra coisa, os comissionados ficam no cargo por tempo indeterminado até que sejam desligados por uma decisão da autoridade competente ou até que acabe o mandato em situações especiais. E isso nos leva à conclusão de que eles não gozam de estabilidade nem de vitaliciedade. Então vejam, eles ocupam cargo público, mas eles são diferentes daqueles que ocupam cargo público de provimento efetivo ou de provimento vitalício. Por quê? Porque os comissionados não gozam dessa proteção da relação jurídica laboral, tá certo? Então aqui nós não vamos falar de estabilidade nem de vitaliciedade. O que existe, como eu falei para vocês, são situações em que os comissionados têm um mandato e aí não é possível desligá-los, né? Na verdade, eles perdem o cargo automaticamente quando o mandato se encerra. Tá bom? Pessoal, em razão desse regime jurídico tão flexível, a Constituição da República limita o uso dos cargos comissionados a atividades muito específicas, tá bom? Então vejam, o artigo 37, inciso 5º da Constituição da República, aponta claramente que os cargos comissionados podem ser criados apenas para atividades de assessoramento, atividades de chefia ou atividades de direção. Então, é possível um cargo comissionado para um dirigente de um hospital público? Sim. É possível um cargo comissionado para um dirigente de uma universidade? Sim, é possível. Para um dirigente de uma agência reguladora? É possível. É possível um comissionado para funções de assessor de uma autoridade? É possível, perfeitamente, porque aqui nós precisamos da relação de confiança. Agora, é possível cargo comissionado para o indivíduo que vai cuidar dos veículos de uma entidade pública? Não é possível, porque essa é uma função completamente técnica, não é mesmo? É possível cargo comissionado para atividades de advocacia pública? Eu posso ter um procurador do Estado que ocupe cargo comissionado e não cargo de provimento efetivo? Obviamente não, isso é inconstitucional, não é mesmo? Por quê? Porque nós não temos aí assessoramento, chefia ou direção. Então vejam, tudo o que não se encaixa em assessoramento, chefia e direção não pode entrar, obviamente, no regime de cargo comissionado, tá bom? Agora, notem, pessoal, por que essa limitação existe? Porque, vejam, para as funções técnicas, como a função de um professor numa universidade ou a função de um advogado público, é preciso que haja um regime jurídico mais rígido, um regime jurídico, inclusive, mais protetivo. É por isso que, muitas vezes, se coloca esses servidores no regime estatutário e se dá a esses servidores a estabilidade. A estabilidade não existe para promover eficiência na administração pública.
Tá? Então tomem cuidado com esse discurso. Estabilidade não tem nada a ver com eficiência. A estabilidade é um reforço do vínculo para garantir a legalidade. Imaginem um advogado público ocupando cargo comissionado. Se ele elaborar um parecer ali jurídico que vai contra o superior, obviamente no mesmo dia ele vai ser desligado daquele cargo comissionado. Então ele precisa ocupar um cargo de provimento efetivo, ele precisa da estabilidade para fazer um parecer efetivamente dizendo ali o que precisa ser dito de acordo com a legalidade. Tá certo? Então, por essas e outras razões, a Constituição nos diz claramente que só podemos ter cargo comissionado para funções de assessoramento, chefia e direção. Pessoal, notem, porém, que a Constituição não estabelece qualquer percentual do número de comissionados em relação aos outros cargos da administração pública. E a Constituição tampouco nos dá um limite numérico de cargos comissionados. Não existe isso, tá? No entanto, a Constituição exige que as esferas federativas garantam um mínimo de ocupação de cargos comissionados por servidores de carreira. Isso sim existe. Bom, vamos falar aqui um pouquinho, pessoal, de algumas questões ligadas à moralidade administrativa no tocante aos comissionados. Então, de novo, por que a Constituição limitou o comissionado a essas três situações, assessoramento, chefia e direção? Bom, o intuito aqui, como eu disse, em primeiro lugar é proteger a legalidade e, em segundo lugar, também proteger a moralidade administrativa. Então, como eu falei, os servidores técnicos precisam de uma proteção laboral mínima, de um regime jurídico mais rígido, para que eles possam atuar conforme a legalidade, não se submetendo a pressões dos seus superiores hierárquicos e pressões, muitas vezes, para afrontar o ordenamento jurídico, tá certo? Além disso, pessoal, como os comissionados não passam por concurso, isso pode abrir espaço para o clientelismo, isso pode abrir espaço para o nepotismo e outros vários desvios na administração pública. Até separei para vocês aqui um caso do Supremo muito interessante. Na ADI 4.125, o Supremo reconheceu violação ao artigo 37º, que trata de cargos comissionados, e determinou a exoneração de milhares de servidores comissionados do estado de Tocantins. Por que isso? Porque o estado de Tocantins tinha criado cargos comissionados para funções técnicas, não é? Não faz nenhum sentido cargo comissionado para função de professor, para função de médico, não é? Para função de limpeza e assim por diante, tá bom? Fechando aqui, pessoal. Outro elemento que é muito debatido nessa matéria de cargos comissionados é o nepotismo. Outro assunto muito debatido é o nepotismo. Então vejam, essa matéria nunca teve um regramento muito claro no Brasil, até que o Supremo aprovou a súmula vinculante número 13. Essa é a grande referência do nepotismo no Brasil. Súmula vinculante número 13. Mais tarde, houve algum avanço na legislação. Se vocês pegarem agora, por exemplo, a Lei de Improbidade Administrativa, verão que no artigo 11 se incluiu um conjunto de regras sobre nepotismo com essa reforma operada pela Lei 14.230 na Lei de Improbidade. Tá? Mas isso é novo. Na verdade, foi o Supremo que começou com esse movimento mais intenso para combater o nepotismo no Brasil. Bom, o que é nepotismo? O nepotismo nada mais é que a indicação de parentes de até terceiro grau, consanguíneos ou por afinidade, para cargos comissionados. Ou seja, o agente político ou aquele agente superior utiliza o seu poder para escolher pessoas que vão ocupar cargos comissionados e usa isso para beneficiar os seus próprios parentes. É basicamente isso que nós chamamos de nepotismo. Né? Essa palavra vem do italiano, do nipote, que é um substantivo no italiano. Tá bom? Nós temos nepotismo direto, que é o praticado pela própria autoridade em favor do seu parente, e temos também a vedação do nepotismo cruzado, que é o nepotismo realizado por duas ou mais autoridades, cada qual em favor de parentes de outra. Tá certo? Então, a súmula 13 veda tanto o nepotismo direto quanto o nepotismo cruzado. Tem havido, pessoal, uma grande discussão sobre a aplicação da súmula vinculante 13 aos casos de indicação para cargos políticos. E esse tema é objeto hoje de discussão no Supremo. Esse assunto apareceu no recurso extraordinário que eu coloquei para vocês no slide e se reconheceu a repercussão geral nesse recurso extraordinário. Então nós temos aí o tema 1000 e o Supremo, portanto, está debatendo a questão das regras de nepotismo para cargos políticos. Tá certo? Então é isso aí, um grande abraço.